Fala pessoal, vamos lá então falar agora sobre a tabela dinâmica. Então, na última aula, nós criamos a tabela dinâmica a partir dessa nossa tabela principal, ok? E aí o Excel ele jogou em uma nova planilha e a gente renomeou essa planilha e chamou ela de tabela dinâmica. E aqui eu quero falar com vocês um pouco sobre a interface da tabela dinâmica. Então perceba que, o meu cursor está aqui na célula F9, como vocês podem perceber, e a partir do momento que eu seleciono a tabela dinâmica, perceba na parte de cima que algumas outras opções vão surgir. Analisa comigo. A partir do momento que eu cliquei, apareceram informações tanto aqui na minha base de ferramentas, quanto na minha lateral direita. Ele fala de campos da tabela, ok? Então, falando um pouco sobre ferramentas de tabela dinâmica. Então, você tem duas ferramentas de tabela dinâmica, que é analisar. Na parte de analisar, você encontra o nome da tabela dinâmica, o campo ativo, agrupar, segmentação de dados, inserir linha do tempo, filtrar conexões, a questão dos dados para você atualizar, alterar fonte de dados, questão das ações para você limpar, selecionar a sua tabela dinâmica, movimentar a sua tabela dinâmica, ok? Voltando aqui. E aí, pessoal, você tem também, aqui no final, aqui, gráfico dinâmico, tabelas dinâmicas e a questão da visibilidade, mostrar o que você quer mostrar durante o seu trabalho com tabela dinâmica. Então, eu falei primeiro que você tinha a guia analisar e agora você tem a guia de design, né? E aí você tem aqui o layout de como que você vai trabalhar, ok? Cabeçalhos, ok? Opções de estilo de tabela dinâmica e os estilos da tabela dinâmica, exatamente realmente aí a cor que você vai desejar para a sua tabela dinâmica, perfeito? Então, pessoal, toda vez que você cria uma tabela dinâmica, você tem a opção de inserir ela em uma planilha existente ou em outra planilha, que foi o que nós fizemos, e aqui ele cria esse campo de diálogo. Para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. E essa parte de campos da tabela dinâmica é o que nós vamos falar na próxima aula. Se você começar a ficar com alguma dúvida, retrocede um pouco, mas aqui dessa aula você tem que assimilar o seguinte: quando eu crio uma tabela dinâmica, essa informação ela pode ser trabalhada ao clicar nessa caixa de diálogo da tabela dinâmica, eu adquiro duas ferramentas de tabela dinâmica e dentro dessas ferramentas, que é analisar e design, eu tenho uma série de opções que nós vamos trabalhar durante o curso, ok? E na próxima aula vamos falar um pouco sobre campos da tabela dinâmica. Fica ligado e até a próxima aula.